Olá, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Aqui tudo bem, tudo indo, tudo, eu não digo perfeita ordem, né? Porque sempre tem um porém, né? Sempre tem um porém, mas tá chovendo bastante, muito abafado, né? Cai aquelas pancadonas assim e, e dali a pouco melhora, né? Ixi, o óculos tá todo. E E é isso aí. Vamos mais um dedinho de prosa? Que seja uma prosa proveitosa. Beleza? A paz, a graça, o amor e a caridade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no meio de nós. Quem crê diz amém. Tá bom? Naquele vídeo da visita, né? Que reverberou bastante, né? Teve um caro irmão, não sei se ele é irmão, né? E ele me perguntou sobre. Ele me perguntou sobre onde eu estava congregando, né? Qual a igreja que eu estava congregando. Gente, tá muito calor, muito abafado. E como ficava a história da Santa Ceia, aonde eu estava tomando a Santa Ceia. Então, eu fiquei pensando, matutando, né? Porque realmente a Santa Ceia é um, é uma, é um dogma, uma liturgia, não sei, é um fundamento que Jesus disse, né? Fazer isto em memória de mim. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu não sei responder algumas coisas. Que eu também pergunto e eu também não sei a resposta. Nenhum tipo de receio. Então, eu não estou congregando em nenhum lugar no momento, porque se eu cheguei à conclusão que é tudo igual, né? Eu queria uma igreja de antigamente, né? Não vai ter mais, né? Mesmo, né, essa denominação, né, que hoje a gente está combatendo tanto, ela já foi excelente um dia, né? Agora, infelizmente. Então eu fiquei, sabe, pensando realmente sobre a Santa Ceia. Então a Santa Ceia, fazer isto em memória de mim, ele repartiu o pão, o vinho, né? Representa a minha carne, o meu sangue. E eu falei, realmente, né? Como é que vai fazer? Mas aí a gente procura sempre coisinhas para desculpar, né? E eu não fujo à regra. Quantas e quantas vezes no dia da Santa Ceia que eu não via, né, que fazem aqui, enche, né? Todo mundo sabe, enche aquelas filas quilométricas e vai primeiro as mulheres, né? E irmãs que sentavam às vezes nos primeiros bancos ali na frente, quando chegava no dia da Santa Ceia, elas não chegavam tarde. Por quê? Porque elas ficavam lá atrás, às vezes de pé, para serem as primeiras a tomar, né, a tal da Santa Ceia. Porque todo mundo já sabe, já foi, né, bastante questionado sobre tomar todo mundo, né, naquela mesma jarra e sobre
o nojo, é difícil falar sobre isso. É outro assunto que a maioria comentava, criticava, mas ninguém nunca tocou. Algumas amiguinhas, assim, muito lá no escondidinho, né? Falava, eu vou tarde porque eu não, eu não quero ficar bebendo baba de ninguém. Então, e quantas estavam na fila e já perfiladas, né? Depois que vinha aquela palavra, né, tal, examine-se a si mesmo e isso e aquilo, né? Aí elas comentavam, né? Elas que eu digo sempre algumas. Eu vou tomar. Eu saí de casa, não estou conversando com o marido, mas eu vou tomar, porque se ele for tomar, eu também vou. Eu vou ficar de olho. Se ele levantar, eu também vou levantar. Aí a outra falava, a fulana também, se ela for, eu também vou. Tô aqui só na expectativa. Se fulana for, eu também vou e... Então, eu não quero me desculpar não, tá, meu querido? Mas você veja o espírito que estas pessoas, não todas, que espírito estas pessoas se achegavam no momento tido como o principal da instituição. Veja que espírito enganoso. Essas eram as esperoteadas que falavam na fila, né? Fora tantos outros, né? Tantas outras coisas, né? Das quais eu me incluo. Eu jamais me excluo, eu me incluo. Porque o Senhor disse, não há um homem justo sequer. Quando alguém chegou perto dele e disse que o Senhor é bom, o que ele disse? Refutou na hora. Por que me chamais de bom? Bom é o meu Pai que está no céu. Então, se ele, que era o mestre maior, né, não queria ser chamado de bom, então eu acho, né, ridícula hipocrisia da minha parte eu estar aqui fazendo o papel de toda santa, toda poderosa, da qual eu me incluo. Então eu fiquei pensando, né, quantos não se achegam naquela mesa, né, tida para estar, como eles pregam, no corpo de Cristo. Eu confesso que mesmo 2 anos antes da pandemia, que eu deixei de congregar 2 anos, né, que já fazem 2 anos, já uma Santa Ceia antes eu já não tomei a Santa Ceia. Porque eu tive muitos problemas aqui na minha casa, problemas de família, com uma nora minha, e justamente naquela semana era o dia da bendita, e eu que tive ímpetos, que fomos parar na polícia, teve delegacia, teve um monte de coisa, né? Eu não me acheguei na mesa, eu me achei indigna. Então já fiquei 1 ano sem tomar por causa disso. E depois veio a Band e não tomei, então fazem 3 anos que eu não tomo. Então eu pergunto, se for a Santa Ceia nas instituições, se elas realmente representam o corpo de Cristo, eu estou em falha com o Senhor. Agora, quando se for que eu não estou apta para pertencer àquele grupo religioso, né? Por uma série de coisas, né? Então eu tô tranquila. Tranquilíssima. E tem outra.
Por exemplo, se as pessoas assim enfermas, as pessoas muito idosas que já não podem caminhar, pessoas assim com restrições, né, de locomoção, que já não vão, né, na Santa Ceia, que a gente vê, né, que eles fazem de tudo, né, vai em cadeira de roda, vai aqui, vai ali, fazem realmente de tudo para a pessoa estar ali. Mas tem pessoas que realmente não têm, né, não tem como comparecer. Eles vão na casa daquele irmão, daquela irmã, e fazem ali, sei lá, uma oração e faz aquela. Eu não diria uma Santa Ceia especial, mas assim, para ela estar assim, para ela se sentir que ela está ainda fazendo parte do corpo de Cristo. Eu fiquei pensando nisso, tá, meu querido irmão? Então, pensando em todas estas coisas, nos que se achegam indignamente, nos que se achegam brincando, não levando a sério, nos exagerados, que a gente sabe, né, também que tem os exagerados que fazem aquele show, né, não, ninguém é mais santo que eu, né? Então, eu estou falhando e eu realmente preciso preciso ver essa parte, como que vai ficar. E me chamou também a atenção, será que ele também, quando ele disse aquilo, ele só não estava se referindo aos discípulos? Tenho também essa alternativa a meu favor, né? Será que ele não estava se dirigindo só aos discípulos, né? Porque ele disse, quando se ajuntar e fazer isto em memória de mim. Porque nós sabemos, tudo isso estou falando para autodefesa minha, né? Que Paulo, veja, eu amo Paulo, Paulo de Tarso, Paulo o apóstolo. De todos, para mim, ele é o melhor, não desfazendo dos outros. Mas assim, devido à cultura, ao entendimento, né? Ele pregava e ele achava que as coisas iam se cumprir naquela geração. Por isso que muitas vezes ele falava para não se casar, para não se abrasar, para isto, para aquilo, né? Por quê? Porque ele achava que já ia se cumprir naquela geração a vinda do Senhor. Então ele ficou nessa parte assim também um pouquinho, né? Ele também ficou meio. Ele também não entendeu, né? Mas. Então é isso. Falei no meu último vídeo sobre três tribos que existem dentro das denominações, né? E eu esqueci de falar dos verdadeiramente espirituais. E tem. E eu também pergunto a vocês, na vossa denominação, ou de quando você ia, ou da sua parentela, ou, né? Veja bem, eu não estou perguntando e não estou falando para olhar as falhas, os comportamentos, eu estou falando quem vocês realmente conhecem da sua comunidade, que é assim, eu não vou dizer 100% porque não tem, mas que realmente é uma pessoa espiritual. Eu não estou falando religiosa, eu não estou falando fanática, eu estou falando espiritual. Eu conheço uma aqui, maravilhosa, Irmã Terezinha. E foi tão bonito
que ela não sei se ainda porque 2 anos, né? A gente se liga, fala no Zap, e ela veio de São Paulo, pela sua dignidade, pela sua, né, sua postura, né, de uma mulher de Deus, a colocaram já na obra da piedade, o que não aconteceu com outras irmãs também, mas deixa quieto. E ela veio fazer uma visita aqui na minha casa, junto com as outras irmãs. Aquelas visitas de médico, rapidinhas, né? Mas vieram. E nós tivemos assim, sabe, na primeira conversa, muita comunhão. Muita comunhão. E as outras irmãs já conheciam meu jeito, né? Eu brinco muito, né? E já recebo brincando, já recebo, né? E eu vi que ela estava junto, né? Não a conhecia. E ela, quando foi embora, me deu um abraço tão gostoso, tão maravilhoso. E ela me deixou o endereço e o telefone dela. E ela falou para mim: eu te espero na minha casa para nós tomarmos um café. E eu fui. Dali uns dias eu fui. E muitas vezes eu fui. E muitas vezes eu fui. E passamos tardes maravilhosas juntas. E eu falava para ela, porque eu viajo na maionese, né? E eu falava: irmã, tem essa parte, tem aquela parte, tem isso, tem aquilo. E ela, daquelas irmãs que se esmera, sabe? E eu ainda falava: ai, não para de ficar falando, vamos sentar aqui, vamos conversar. Não, ela queria preparar mais um bolo, queria preparar café, queria preparar mais isso, queria preparar mais aquilo. E ali naquela pia, e eu ali pertinho dela, às vezes em pé ao lado dela. Aí ela terminava, a gente sentava e ela toda ouvidos para me ouvir. E eu falava para ela: irmã, se eu começar a falar muita besteira, pode me puxar a orelha. A irmã espiritual, a irmã, ela tem hoje, provavelmente, naquela época ela tinha 76 anos, hoje ela deve ter uns 79, né, 80 por aí, ou menos, né, 78, né. E ela ficava quietinha e ela falava: não, irmã, pode falar tudo que a irmã sentir, a irmã pode falar. E eu abria meu coração e eu abria minha alma. Ela me ouvia e depois ela, com luvas de pelica, com amor, com carinho, com uma espiritualidade linda, maravilhosa, ela começava a contar testemunhos para mim. Que aconteceu com ela, que ela presenciou com a família dela, com os filhos dela. E depois, na hora de ir embora, eu falava: eu preciso ir embora, né? Já tá ficando tarde. Não vamos sair sem orar, não vamos sair sem orar. E nós orávamos assim tão lindamente. E Deus visitava nós. Eu acredito. E eu tenho uma coisa comigo, eu já contei para uma amiga muito querida aqui também, que me conhece, que quando eu me ajoelho, ou mesmo se eu estou sentada, né, que eu oro, eu tenho que nem uma luzinha que acende. Enquanto eu não vejo essa luzinha acender, mais ou menos aqui assim, pode ser impressão minha, bobagem minha, eu não começo, né? Eu não digo pedir, mas eu não começo a minha oração. E isto tem sido um sinal maravilhoso na minha vida. E eu, na casa dela, me ajoelhava. E eu já falei para vocês, eu tinha o dom da oração dentro da denominação. E eu me ajoelhava e naquela conversa linda, maravilhosa, quieta, tranquila, de alma para alma, me ajoelhava e a luzinha me acendia. E a minha oração, né, ela sempre deixava para mim. E eu falava: você que vai orar. Ela falava: não.
Quem Deus mandar aquelas coisas. E aí a gente ficava ali ajoelhada e eu falava, vou. E a luzinha, né? Então eu conheci, vamos supor, numa igreja de quantas? Umas 200, entre irmãos e irmãs, 200 irmãos, uns 200 e poucos irmãos, 400 pessoas. Eu conheci ela. E ela não era daqui, ela veio bem depois. Ela era da região de Santo Amaro. Maravilhosa, maravilhosa. E ela mora com um filho dela solteiro, maravilhoso também. E eu acabava de chegar na casa dela e ela já ligava, adivinha quem tá aqui? A irmã roqueira. Porque eu contei, né, o meu testemunho, que eu gostava de show, que eu ia no show da Madonna, do Michael Jackson, da Tina Turner, né? Então eles me apelidaram assim. E já tá, ó, 21 minutos, misericórdia. Então, meu querido amigo, essa parte realmente eu preciso de dar uma pensada, né? Preciso pensar. Agora, congregar, tenho visto muita gente, né? Sigo muita gente. Não assisto culto online da denominação, me recuso, não assisto. Mas acompanho muita gente, muitas pessoas, né, que por enquanto está assim preenchendo, né, a minha alma, não me deixando ficar muito distante, né, da palavra. Então fica assim, ficamos assim. Será que ele falou, faça isso em memória de mim, só para os discípulos? Ou ele falou também, como é na igreja, essa tragédia, né, que a gente sabe, e muitos que se achegam, né, os próprios presbíteros, né, que também, né, ninguém é santo aqui, ninguém. Então é isso, hoje foi um dia de reflexões, e quem souber, quem achar, né, vocês falam também aí nos comentários se vocês também têm problema com essa parte, tá bom? Beleza? E vamos que vamos. 23 minutos já, misericórdia. Fui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, Ele há de querer.